Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à Primer TV, canal 523 NET Grande Florianópolis, canal 15 da Olé TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, esse programa aqui também é seu. Nosso programa hoje está bem especial, nós teremos aí uma conversa, um bate-papo com a Rosana Leite Munhoz, ela que é proprietária da empresa Bybus. Também temos aqui o nosso toque essencial com a Aline Conceição. E além disso, teremos aí uma matéria, eu participei do programa Olhar de Estilo da Zigrid Pontes aqui, na Primer TV mesmo, e nós vamos acompanhar essa matéria. Tudo isso em 1 hora de programa. Muito bem, então aqui no programa Faça Acontecer, eu quero aproveitar o início do programa e agradecer aí Danilo Lopes, que nos deixou hoje aqui esse super panetone especial. Temos também aqui esses chocolates recheados. A Aline Conceição, que vai fazer o toque essencial, já está aqui ao lado babando nesses doces. Então, Danilo, fica aí um grande abraço e o agradecimento pela doçura que você sempre oferece aos nossos convidados. Quero agradecer também a Alta Atenção Multimarcas, a dona Alair e toda a sua equipe. Hoje estou aqui vestindo novamente acostamento individual. Quero agradecer, deixar um grande abraço e você aí também pode aproveitar, estão com várias promoções. Eu passei por lá essa semana, várias roupas aí, excelente oportunidade para você se vestir bem para o Natal e Ano Novo, porque temos que, de alguma forma, celebrar. Quero também aproveitar e agradecer ao nosso fotógrafo, Ricardo Henrique, sempre presente aqui no nosso programa, nos bastidores, grande fotógrafo, atende especialmente aqui a região da Grande Florianópolis. E também dizer que a pizzaria Constantini Pizza em Biguaçu está bombando. Inauguração foi semana passada, no dia 10. Então você aí da região de Biguaçu pode aproveitar e fazer o seu pedido. Aparece o QR Code na sua tela, aproveita, aproxima o celular e você vai ter aí acesso já ao cardápio completo lá da Constantini. Aproveito para deixar um grande abraço ao senhor Constantini, italiano, hein? Pizza de primeira. Agora sim, Aline, vamos conversar então, estamos aqui com o nosso toque essencial, verdade? Então, né, André, na gravação anterior, a gente ficou de responder as perguntas do telespectadores e a gente ficou devendo algumas perguntinhas, né? Então, a gente vai dar continuidade, vai continuar respondendo as perguntas que foram feitas sobre os óleos essenciais. Até porque foram muitas, né? Sim, por isso que a gente vai continuar no dia de hoje. E uma das perguntas foi: tem algum óleo essencial que ajuda na perda de peso? Tem. Aquela pergunta que não quer calar, né? Isso. Vai chegando o verão, né? Todo mundo quer ficar em forma. Tem um óleo que ajuda na perda de peso, sim. Inclusive, ele é um blend criado pela empresa. Ele compõe 5 óleos essenciais dentro desse blend, que é o gengibre, o canela, o limão, o peppermint e o grape. Um ajuda na inflamação do intestino, o outro na redução de açúcar no sangue, estimula o metabolismo, tira todas as toxinas ruins, né, que a gente tem no corpo. E tem óleo essencial que também é o toranja, junto com o peppermint, que ajuda a inibir a vontade de comer doces, enfim, né, aquela vontade que as pessoas têm de estar comendo o tempo todo. Então ele é excelente óleo, ele ajuda na perda de peso natural. Inclusive no meu Instagram tem uma foto do meu esposo, que ele fez o tratamento com óleo essencial do antes e do depois. Ele fez um uso durante 6 meses desse óleo essencial e ele perdeu 15 quilos de uma forma bem natural. Ele não deixou de comer nada, ele só diminuiu a quantidade e usando o óleo essencial na água, né, para fazer a função que precisava.
Maravilha isso, né? Muito bom, sério, muito bom mesmo. E sem contar que não é só para perda de peso, né? Porque tem o canela ajuda a diminuir o sangue, então para quem tem problema aí é pré-diabético, então ele também ajuda nessa questão. Excelente. Enfim, né? Tem outros benefícios além da perda de peso e o mais fantástico é totalmente natural. A outra pergunta, essa foi da Gabi Gomes, tá? A outra pergunta é da Soraya e ela perguntou se tem óleos essenciais para olheira. Tem óleos essenciais para olheira sim, que é o lavanda, né, fazendo compressa, ou então do cipreste, que é um outro óleo que a gente tem, que ajuda bastante na questão circulatória, então ele também ajuda na questão da olheira, fazendo compressa também. E uma pergunta que eu quero responder aqui, né, já aproveitar a oportunidade, é sobre a doença de Crohn. Eu tenho um filho, né, que tem essa síndrome e tem muita gente que fica perguntando muito sobre essa questão, quais são os sintomas, o que ele sente, quais óleos ele usa, então eu quero aproveitar a oportunidade para estar aqui tirando dúvida de todo mundo. O meu filho, a gente descobriu, né, a síndrome dele tem 2 anos e pouco, e ele começou com perda de peso, né, bem significativa, ele perdeu na época aí 6 quilos, e ele já é uma criança magra, então para ele 6 quilos é muita coisa. Ele começou a ficar meio sonolento, não tinha disposição, aí depois começou a ter febre, dores abdominais, e aí a gente levou ele para o hospital, foi descoberta a síndrome. E aí depois, quando a gente saiu, ele, né, receitaram o medicamento para ele, enfim, ele começou o tratamento. Só que na caminhada aí eu comecei a estudar bastante sobre a síndrome e eu descobri que os óleos essenciais auxiliavam no tratamento. E eu comecei a usar. Tanto é que ele tinha muita reação do medicamento, tontura, e eu comecei a usar os óleos e ele não teve mais nada disso. E hoje em dia a gente continua com os óleos essenciais, ele tem as fezes bem firmes, coisa que esse é um dos sintomas da doença, né? Fazer com que a pessoa sempre tenha diarreia, ele não tem. Mas uma coisa que eu queria enfatizar bastante é a questão da questão emocional. Muito dessa doença é emocional. O meu filho estava super bem, agora por causa da pandemia, eu tenho uma pequenininha, né, que ela é bem agitada e ele começou a ficar meio estressado assim por causa dela, né? Então ele começou a sentir os sintomas de novo da síndrome. E aí a gente teve que cuidar bastante da questão emocional, porque ele ficava muito nervoso, que também é um sintoma da doença, a pessoa perde assim a estribeira, ela fica nervosa mesmo. E nisso ele teve também uma perda de peso de novo, a gente tratou ele com suplementos, né, para ele ter a perda de peso e junto com os óleos essenciais, e agora ele está bem novamente. É uma doença que ela é bem arisca, vamos dizer, ao mesmo tempo que parece que você está bom, você já não está, né? É uma doença autoimune, não tem cura. E os óleos essenciais que eu uso nele é o Zengeste, que é para o trato digestório, o Copaíba, que é um anti-inflamatório, o DDR, que é uma alimentação celular, e o Frankincense, que é um regenerador das células, né? Então esses 4 óleos é o que eu uso nele e é o que eu tenho visto um resultado muito bom. Claro que tem outros, tem o cúrcuma também, que é um excelente anti-inflamatório que também pode usar. Isso que eu ia perguntar, dependendo da pessoa, a combinação também pode variar um pouquinho, Isso, né? porque assim, ó, os óleos essenciais, eles são química e cada um tem um DNA, então o resultado nunca vai ser o mesmo, né? Então, esses óleos que eu uso nele, pode ser que não tenha o mesmo resultado em outra pessoa que tenha a mesma doença que ele, entende? Então a pessoa tem que estar procurando um óleo que acaba dando o resultado que a pessoa deseja, né? É a mesma coisa pessoas que têm problema de insônia e dormir. O lavanda é um óleo mais vendido para isso, para essa questão, né, da insônia, da ansiedade, mas tem gente que não consegue dormir com lavanda e já consegue dormir com laranja. Porque dentro do laranja tem algumas propriedades que são parecidas com lavanda, né? E laranja é cítrico, não tem nada a ver com lavanda. Então tem que ter realmente, né? Tem que testar até a pessoa se achar. Tanto é que quando eu cheguei nesse protocolo para o meu filho, eu tinha já usado vários óleos essenciais. Muitos outros, até eu chegar nesse que eu vi, não, ó, esse aqui ele faz o cocô firmezinho, esse aqui ele tá pegando peso, né? Esse aqui ele não fica tão estressado. E a questão sério psicológica, André, nossa, faz muita diferença. E há quanto tempo já que ele usa, Aline? Ele usa, assim que a gente descobriu, né, que daí eu comecei a estudar, porque eu já usava os óleos essenciais em casa, eu já comecei a introduzir. Ele usa desde que, praticamente, que ele tem, a gente descobriu a síndrome. Sim. Perfeito. Nossa, é maravilhoso, é muito bom.
E temos mais perguntas ou não? Não, as perguntas da semana passada foram essas, daí eu fiz questão de falar porque realmente é muitas pessoas que me perguntam, então eu posso, talvez possa estar ajudando algumas outras pessoas que também têm a mesma doença e às vezes não sabem o que usar. Inclusive eu participo de um grupo no Face que são pessoas que têm doença inflamatória, colite, doença de Crohn. Gente, e é tanta gente que tu não, assim, nem passa pela cabeça que tanta gente tem essa doença, porque para mim era uma doença nova, Quando eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar em doença de Crohn. Tem bastante gente. E assim, e é muita gente, é impressionante, assim, é muito impressionante mesmo. Aline, uma pergunta, o Natal está se aproximando, estamos aí na próxima semana, já é Natal. A gente sabe que sempre as pessoas acabam abusando um pouquinho na alimentação. Tem algum óleo específico que pode ajudar aí nessa digestão das festas de fim de ano? Com certeza. Inclusive, um desses óleos é o óleo que o meu filho usa para o tratamento dele, que é o Zengest. Ixi, eu não sei se ele está aqui. Está por aí. Mas é o Zengest, ele foi criado também pela empresa, ele é para o trato digestório, então para desconforto, quando come demais, se sente mal, ou às vezes para gases mesmo, Enfim, para tudo que se trata do trato digestório, esse óleo é inacreditável. A gente também tem o Peppermint, que ele é muito bom para azia, para má digestão, que é um outro óleo também que pode estar auxiliando. O gengibre também é muito bom para o trato digestório, inclusive ele trabalha muito na questão inflamatória do intestino. Ele também é um óleo muito bom para ir para a questão agora do fim de ano, de comer demais, Passar do limite. E para a virada do ano, existe algum óleo específico ou não? Olha, para a virada, tu diz para a questão do quê? De uma virada tudo, do ano... Vamos dar uma virada na chave. A gente sabe que as coisas não mudam de uma hora para outra, mas tem aquelas pessoas que têm uma superstição, De repente, Sim. que vai auxiliar na superstição. Olha, eu gosto muito do cítrico, principalmente do laranja, porque eles são os óleos da alegria e quando tu vira, o ano, se sentindo bem, que de dever cumprido do ano, porque na verdade a gente nunca consegue ser 100% durante o ano, principalmente nesse ano de pandemia. Então, atípico, Parece que o ano passou e ninguém viu, mas mesmo assim eu acredito que o cítrico que ajudam bastante nessa questão, elas ajudam bastante por causa disso, que é um antidepressivo natural, que te deixa assim pra cima, bem, sabe? É muito bom. Então o cítrico aí para justamente dar alegria. Sim, com certeza. Excelente. Ótimo. Algo mais, Aline, no Toque Essencial de hoje? Não, acho que seria isso mesmo. Então nós vamos encerrando esse ano com o Toque Essencial e 2021 temos mais? Temos mais, com Isso certeza. aí, o que podemos esperar para 2021? Olha, para 2021 eu tava pensando, não sei se pode ser uma ideia legal, tipo que nem eu fiz agora falando da doença de Crohn do meu filho, falar de doenças específicas, que pode estar os óleos essenciais auxiliando. No tratamento da pessoa, porque realmente faz muita diferença. Eu sou a prova viva disso e de pessoas próximas a mim que têm, que usam, que falam, não, realmente faz diferença. Isso, excelente. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta com relação a isso, Sim, é só entrar em contato, com a produção certeza. do programa ou diretamente com a Aline e aí nós vamos conversar sobre isso. Combinado, então? Combinado. Aline, excelente fim de ano, felizes Obrigada. festas. Gratidão pela sua presença aqui no programa todos os meses, sempre aí trazendo ótimas informações. Realmente foi uma virada de chave, assim, você ter vindo participar aqui no programa e a gente sempre ter aí esse contato com os óleos essenciais, porque realmente a gente vê que para cada situação tem um óleo especial. Tem um óleo, é verdade. Então, gratidão também pela Eu sua também participação. agradeço, pela oportunidade de estar aqui. Espero poder estar ajudando alguém do outro lado, da tela, porque realmente os óleos fazem muita diferença na minha vida e acredito que, possa fazer na vida de muitas pessoas. Com certeza. Já temos depoimentos até aí, porque as pessoas comentam sobre o programa e tem vários comentários, inclusive já compartilhamos alguns também. Isso é muito bom. Legal. Excelente, então, dado o recado, nós vamos a um rápido intervalo e na volta aí já vamos conversar um pouquinho mais sobre educação, bem-estar e coaching. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela
o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer e agora nós vamos àquele momento especial da Sonoterapia.life. Nós vamos falar aí um pouquinho do cuidado com o seu sono. Você tem problemas para dormir? Você acorda cansado e com dores? Nós da Sonoterapia temos a solução. Nossas tecnologias trazem um sono reparador, saúde e qualidade de vida. Entre em contato pelo WhatsApp 48 999 520247 e faça um orçamento. Nós temos o melhor custo-benefício. Sonoterapia, sempre um sono de qualidade, eu sempre falo isso. Então, semana passada tivemos o sorteio do travesseiro. Quero agradecer aí a Rosane Marafiga, representante da empresa, gratidão. E as pessoas estão bem felizes aí com a sonoterapia e com o sono mais tranquilo. Quero dar as boas-vindas agora à Rosane, que está aqui, Rosana, né, Munhoz, isso, da Bybus. Rosana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada por estar nos recebendo aqui, obrigada pela oportunidade. Nós que estamos felizes até porque queremos saber, eu mesmo sou um que sempre vejo o ônibus e quero saber como funciona, por que ele está aqui. Às vezes nós vemos que tem aí várias pessoas e eu ficava imaginando o que será que aconteceu com esse ônibus agora durante esse tempo de pandemia, né? Quando a gente vê ele passar, dá vontade de andar, né? Dá vontade de entrar nele correndo. Sabe, André, que o nosso principal público são os turistas, né? Sim. Mas a gente recebe muito morador. Nós ficamos desde o dia 15 de março até o dia 29 de setembro parados. Foi um período muito difícil, né? A gente tinha um futuro totalmente incerto, porque não sabia... Por algum tempo a gente conseguia se manter, mas não sabia quando que ia poder voltar a trabalhar. Então foi um período de muita agonia, mas felizmente, talvez por a gente ter sabido levar esses anos, né, de trabalho, a gente conseguiu se manter. Então, acho que até comentei com meu pai que as empresas que conseguiram se manter, sobreviver nessa pandemia, elas não morrem mais. Né? Então foi difícil, tempo. Mas parece que passou, né? E vocês estão presentes em 2 cidades, é isso? A Bybus, ela nasceu com o Floripa Bybus aqui em Florianópolis. Lá em Florianópolis, né, que a gente está em São José. Mas dia 26 de dezembro, agora a gente completa 13 anos em operação. 13? 13. Olha só. 13. Gaúcho falando, às vezes não sabe se é 13 ou se é 13, né? 13. E há 4 anos nós começamos em Balneário Camboriú, BC Bybus, que visita 2 cidades. Lá é um roteiro intramunicipal, é Balneário Camboriú e Itajaí. E por ocasião do mês de outubro, nós voltamos com passeios temáticos. Olha. Que além da nossa programação fixa, diária, a gente também tem os passeios temáticos. Sim. E já foi, acho que, o 5º ano do passeio bruxólico. A gente faz um passeio... Claro que o Halloween, por mais que seja uma cultura legal, mas é uma cultura dos Estados Unidos, né? E nós temos aqui na região a cultura das bruxas, que é local, que é totalmente diferente. Então, como o nosso papel é apresentar a cidade de forma diferenciada, é falar sobre a cultura, sobre a história,
nós criamos um passeio baseado na obra do Franklin Cascais. Então, com a limitação, né, tem os protocolos de limpeza, a medição da temperatura no embarque e a limitação da capacidade. Nós temos lugares para 71 passageiros, nós vamos até 35. Nós levamos, foram 4 dias de passeio com 35 pessoas cada dia e na maioria moradores. E o que eu achei muito interessante, não foram tantas crianças como a gente imaginava, foram mais adultos. Curiosos. Sim, a gente esperava por ser um passeio temático. Então, e o que eu achei legal é que o pessoal abraçou a ideia e foi caracterizado. Olha que bacana. Era para ter sido um dia de passeio, em poucas horas a gente lotou, abrimos o segundo dia, tivemos que abrir no terceiro dia e um quarto dia. Com certeza a parte ali continental, Abraão, vocês passaram por ali, Sim, né? a gente faz a beira-mar continental, não cheguei até o Abraão, mas vai até o final lá na Praia de Itaguaçu, que é uma das paradas do passeio. Sim, E o que foi mais incrível, assim, porque há muitos anos, não anos modo de falar, mas anos literalmente, a gente esperava a oportunidade de passar pela Ponte Hercílio Luz. Que bacana. Então foi nesse passeio a primeira vez que o Floripa By Bus passou pela Ponte Hercílio Luz. Olha só. E por que o morador, né, vai no passeio? Porque por mais que tu conheça uma cidade, que tu passe todo dia pelo mesmo lugar, a bordo do ônibus é um ângulo de visão diferenciado. É como se tu estivesse passando pela primeira vez naquele lugar. O olhar é diferente. E, então imagina, todo dia tu passa pela Praça 15 para ir trabalhar, mas tu nunca percebeu que no chão da Praça 15 tem um desenho no Petit Pavé, né, formado pelo Petit Pavé. Então, por mais que a pessoa more, é um passeio muito legal de fazer. Tudo bem que eu sou suspeita para falar, né? Eu acho ele legal, é para mim a coisa mais legal do mundo. Mas a maioria quer ir lá no segundo andar, né? Em cima. Tem pessoas que querem ir embaixo, às vezes quem não pode pegar sol, ou alguém tem alguma criança pequena, mas o xodó mesmo que as pessoas querem ir na parte de cima. E qual é o horário de funcionamento, Rosana? A empresa, ela funciona, o nosso atendimento no WhatsApp é diário, né? Mas agora no retorno das atividades a gente está passeando terça, quinta e sábado. E não, a partir dessa semana já passou a ser terça, quinta, sexta e sábado. Perfeito. Por enquanto só não tem segunda e domingo. Segunda, quarta e domingo. Mas atendimento, a hora, se a gente tem alguém online ali, vai responder independente do horário que for. E as pessoas têm procurado já novamente? Tem, graças a Deus. Tem, né? Tem. E em Balneário, aí, Itajaí, o passeio é mais longo? Mais curto. É mais curto? Em Florianópolis são 8 horas e meia no nosso roteiro principal. 8 horas e meia? E meia. É porque assim, nós temos vários roteiros, né? O Toda a Ilha é o roteiro principal, que é esse que dura 8 horas e meia. Certo. Às sextas-feiras nós temos o Sunset Tour, que é um passeio noturno. Tipo, já falaram assim, mas é nome em inglês. Tem que ser, porque é uma atividade mundial, né? E a língua mais falada no mundo é o inglês, então a gente acabou optando por isso. Embora a gente queira também equilibrar valorizando a cultura local, né? Mas o Sunset Tour é um passeio noturno, que tem 3 horas e meia de duração. E nesse sábado agora, para quem é morador do norte da ilha, já está convidado, a gente vai lançar um novo roteiro que vai começar e terminar em Canasvieiras. Aí é o Sunset Tour norte da ilha. E Balneário Camboriú e Itajaí, Balneário é uma cidade pequena, né? Tem 43 quilômetros quadrados. Então, para enriquecer o roteiro, a gente também colocou Itajaí, que tem praias lindíssimas, como Praia Brava, Cabeçudas, tem a Praia da Atalaia, que é muito bonito, Centro Histórico muito bonito. Então, a gente juntou num roteiro só, são 4 horas de duração. 4 horas. 4 horas. Tá, e esse daqui de 8 horas, né, que você falou? E meia. 8 horas e meia, é de uma só vez ou a pessoa pode descer? São 7 paradas para visitação, né? E a gente procura equilibrar as paradas para que não fique muito tempo no ônibus nem muito tempo parado. Então, o passeio ele é bem equilibrado. Então, às vezes, pode parecer que 8 horas e meia é um passeio longo, muito cansativo, mas na prática não é. Porque tem esse equilíbrio com as paradas. E eu acho que uma das coisas mais especiais do nosso passeio é que a gente foge daquela coisa mecânica que se vê em outros países, que é uma gravação à direita, isso, à esquerda, aquilo. Não, tem a presença do guia, né? Os nossos guias são maravilhosos, a gente recebe muito elogio. O nosso TripAdvisor é praticamente só avaliações 5 estrelas. E o que as pessoas frisam lá é o nosso atendimento e a nossa equipe, os nossos guias e os nossos motoristas. E a gente também integra essa fala com as gravações. E, eventualmente, tem também músicas da cultura local. Ah, que bacana. Então, é como se tu estivesse assistindo uma reportagem, mas em vez de ver na televisão, vê ao vivo. Você fazendo parte. Exatamente.
Que bacana isso. E esse noturno, de onde que ele sai mesmo? O ponto de embarque inicial é sempre no Shopping Iguatemi. Sempre Shopping Iguatemi. Aí tem embarques no trajeto, que são nos principais hotéis, ou na Praça 15 de Novembro, a gente tem embarque também. E para quem está no norte da ilha, a gente oferece o serviço de transfer. Aí uma van recolhe nos locais, leva até o Iguatemi. O passeio termina lá, a van já está esperando para levar de volta. E para adquirir aí a entrada ou ingresso? Principalmente online. Online. Né? Não precisa imprimir o ingresso, então é tranquilo. Pode comprar pelo celular, é muito fácil. Nosso site é bybusturismo.com.br. Então, principalmente por ali. Mas se eventualmente a pessoa não tem costume de comprar online, pode comprar no nosso quiosque no Shopping Iguatemi, que daí tem um horário um pouquinho diferenciado de atendimento, né? Ou então pode fazer reserva e fazer o pagamento direto no ônibus. Bacana. E quantos idiomas aí vocês atendem? 3. 3? Sí, hablamos español muy bien, todos hablan. Perfeito. Inglês e português. E outra coisa que eu gosto sempre de falar, que quem ainda está na dúvida, será que eu pago o passeio, invisto no passeio? Eu acho que a melhor forma de decidir se vai ou não é nos acompanhando nas redes sociais. O nosso Instagram, ele é dos 2 ônibus juntos, é Bybus Oficial. Então, olhando ali, com certeza a decisão vai ser para que sim, vão fazer o passeio. Muitos estrangeiros procuram. Recebemos, inclusive, até estava nesse retorno da pandemia, até então tinha ido acho que uma pessoa dos Estados Unidos, 2 pessoas da Colômbia. Hoje estamos recebendo 2 turistas do Chile que estão passeando com a gente em Balneário. Olha. Então, aos pouquinhos os estrangeiros estão voltando. São 3 ônibus, você me contava antes. Isso, né? A gente acabou de colocar o 3º ônibus aí. E onde está esse 3º? Esse é segredo ainda. Mas porque ele não começou a circular ainda. Não, ainda não. Mas em breve a gente vai divulgar ele. Mas será em outra cidade? Não. Vai ser o Floripa ou Balneário, por enquanto, né? A gente teve que segurar um pouco os planos de expansão, porque a gente já tinha uma 3ª cidade em vista. Mas por causa da pandemia a gente teve que dar um passo para trás. Mas deu um para trás para dar 10 para frente depois, né? Olha que fantástico. Mas ela continua aí ainda, guardadinha. Sim, mas o 3º ônibus foi é uma história bonita, até eu posso dizer, a nossa história com esse 3º ônibus, porque esse 3º ônibus, ele é como, sabe, a família que adota uma criança, Sim. Que aquela criança, no universo, ela já pertence àquela família, ela só ainda não tinha chegado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Esse ônibus, ele já era para ser nosso, ele só não tinha chegado até nós. E agora ele chegou. Então ele é diferenciado. Ele é diferente. Ele é um ônibus sem teto também. Ele é um modelo único, não tem aqui no sul do Brasil, só tem ele. Não, acho que no Paraná tem um igual a ele. Eu não posso falar muito, senão vou dar muito spoiler, né? Já parece algo assim em inglês, algo assim. Ele é diferente, ele chama atenção. Mas Que em seguida bacana. a gente vai divulgar se ele vem para Floripa, se ele vai para Balneário. Que bacana. Mas ele é lindo. Com relação ao passeio, de repente 8h30, a pessoa de mais idade, ela pode fazer a metade do passeio só ou o passeio Olha, é tem fechado? casos especiais, né? Principalmente quando a pessoa só tem aquele dia para fazer o passeio e tem o voo. Acontece dela sair no caminho, a gente tenta organizar até para ela chamar um Uber, a gente dá um desconto, já que ela não vai fazer o roteiro todo, mas por idade, todo mundo vai. Todo mundo vai. Olha, já foi pessoas assim, que eu tenho lembrança recente, um senhor de 93 anos, e ele foi um dos mais emocionados no passeio, porque tem uma música muito bonita que a gente toca que fala do Miramar, né, que era onde chegavam os barcos que faziam a travessia do canal. E ele era daqui, e ele disse que o passeio fez ele voltar no tempo, assim, que foi muito emocionante para ele. Olha que show. E o ônibus é confortável, ele tem um sistema que a gente chama de suspensão inteligente. Então, se a pessoa tem um problema de mobilidade, o ônibus abaixa, fica bem próximo ao chão para facilitar o embarque. Ele tem acesso para cadeirante, ele tem o banco para quem tem obesidade, que precisa de um banco mais confortável. Ele é pet friendly. Olha Né? só. Então, realmente, assim, a gente já teve... Por exemplo, nós atendemos um campeonato de tênis, que era um campeonato para cadeirantes. 33 cadeirantes passearam com a gente. Que bacana. Então, realmente, a gente faz um passeio num formato que ele seja acessível para todo mundo, que todo mundo consiga aproveitar. Mas se mesmo assim a pessoa não pode fazer o roteiro completo, o noturno é muito bonito. É um passeio especial, diferente, assim. E uma coisa que a gente vai fazer em breve, se possível ainda esse ano, é o passeio para assistir o nascer do sol.
Esse é um desejo que eu tenho há muitos anos, de fazer um passeio começando de madrugada, para que quem está no passeio possa assistir o nascer do sol. E esse nascer também é surpresa ao local, né? Não, eu posso contar, na Praia da Joaquina. Praia da Joaquina. A costa leste da ilha, tem locais ali, né, que os índios usavam justamente para assistir esse fenômeno. Aham. Tanto que agora, o 21 de dezembro, às 6h33, a gente tem o solstício. Sim. Né? Então eram nessas formações rochosas, que ninguém sabe ao certo se são naturais e eles aproveitaram, ou se eles mesmos fizeram com alguma tecnologia que a gente não tem conhecimento, que eles acompanhavam o nascer do sol. Então tem até uma trilha que, se tu chegar em frente à rocha, 6h33, tu vai conseguir enxergar o sol no corte da rocha. Olha que bacana. Então tudo isso aí poderemos desfrutar na Baibans. Se Deus quiser. Rosana, eu quero agradecer sua presença. A Rosana, a formação dela é em jornalismo, então ela não tem problema mesmo em falar. E aqui a gente sabe que o tempo voa, né? Então, terminando agora esse bloco, essa entrevista, quero agradecer a sua presença. Estamos ansiosos aí para ver o novo ônibus também e quem sabe o programa participar também algum dia aí em um desses passeios. Com certeza, já estão convidados. Excelente. E assim, o nome do programa, ele é muito significativo para mim, sabe? Porque a gente vê os ônibus rodando, os roteiros, tudo acontecendo, mas para isso existir é uma batalha, foi uma batalha, né? Então, assim, eu quero aproveitar que eu estou aqui e agradecer uma pessoa que está aqui comigo, que é muito importante para mim, que é o meu pai. Porque o meu pai é o cara dos ônibus, foi ele que injetou em mim desde pequenininha essa paixão. Então, faça acontecer. Quem tem o seu sonho, quem tem a sua empresa, que está lutando para se manter nessa pandemia, né? Faça acontecer, que tudo vai dar certo. Isso aí, com essa belíssima mensagem, o nome do seu pai? Baiar. Baiar. Então, um grande abraço aí também ao seu Baiar. Rosana, novamente gratidão. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltaremos. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Muito bem, neste bloco então nós vamos agora à matéria especial aí. Eu participei de uma entrevista no programa Olhar de Estilo. Nós vamos acompanhar essa entrevista com Zigrid Pontes. Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o meu entrevistado é um colega da casa, o André Santos. Bem-vindo, André.
Muito obrigado. Do programa Faça Acontecer, e ele vai falar para a gente um pouco agora, mais do que nunca em tempos de pandemia, eu acho que é um tema muito pertinente, a gente saber fazer acontecer. Bem-vindo, André, de novo, e começa já falando para a gente sobre o programa, sobre as pautas, sobre esse período de pandemia, qual a tua percepção em relação a esse fazer acontecer? Zigrid, primeiramente, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, né, no seu programa, esse Olhar de Estilo. E o programa Faça Acontecer, como o nome já diz, né, ele é um programa que realmente procura levar as pessoas que fazem acontecer. O grande desafio agora durante a pandemia, especialmente no início da pandemia, foi encontrar pessoas realmente que continuassem fazendo acontecer. Mas eu me surpreendi porque apareceram várias histórias assim muito bacanas, diferenciadas e pessoas que se reinventaram. Algumas pessoas não gostam de utilizar essa palavra reinventar, né? Mas eu gosto porque realmente as pessoas têm já uma vivência e em meio a essa vivência ela vai ter que muitas vezes ali mudar um pouco o norte, o que faz. Se superar, né? Se superar, exatamente. Tem superação também no meio da história. E tivemos vários casos assim de sucesso. Até o mês passado no programa nós levamos um casal. Eles trabalham com comunicação e eles tiveram que se reinventar porque eles trabalham com comunicação e marketing digital. Então eles pegaram justamente aquelas pessoas que nunca haviam trabalhado com o meio digital e passaram a introduzir essas pessoas no mundo digital. Então eles tiveram uma transformação porque começaram a trabalhar com pessoas aí que nunca haviam trabalhado nesse meio e as pessoas também que passaram por esse processo com eles aí tiveram uma transformação. E assim, resultados fantásticos. E assim, essa parte do digital, né, se antes havia algum receio, aquelas empresas ou até mesmo pessoas, profissionais liberais que tinham algum bloqueio em relação ao digital, eu acho que uma das coisas que veio bem forte da pandemia foi mostrar que não existe empresa sem estar no digital, né? Não existe mais isso hoje. E, logicamente, quem já estava, já tinha alguns passos à frente no sentido de já trabalhar essa imagem, esse posicionamento. E quem é professor, nós dois, né, compartilhamos também, sermos professores, a gente viu um desafio muito grande, por um lado, uma oportunidade, mas também um desafio de sala de aula, né, das limitações que às vezes esse meio digital ele acaba nos colocando e a gente também acaba se superando, se reinventando enquanto professores. Mesmo trabalhando já no digital, a gente sempre tem um desafio a mais, né? A gente acaba saindo daquela nossa zona de conforto, que a gente já está acostumado de sala de aula e acaba tendo que fazer algo a mais. Como foi a tua experiência, André, como professor? Sei que você também é professor. Qual foi o teu maior desafio e assim, o teu maior aprendizado em relação a essa entrada mais forte no digital a partir da educação? Eu acredito que foi um grande chacoalhão que todos nós aí levamos, né? Então, o grande desafio, acredito eu, foi essa mudança muito rápida e repentina. De repente, em uma semana você em sala de aula presencial com os alunos e na outra semana aí em uma aula remota, tendo que se adaptar. Tendo que se adaptar, fazendo adaptação de materiais. E aí a confusão entre alguns termos também, né? Algumas pessoas falavam, agora eu estou tendo aula de educação à distância, ou na educação à distância. E, na verdade não é, são aulas remotas, porque educação à distância implica aí todo um preparo, um planejamento, materiais que já são produzidos para essa modalidade. É uma modalidade muito específica. E nós passamos do presencial ao remoto, levando aquilo que tínhamos em sala de aula para o ambiente virtual. Então, é uma transformação muito rápida. Acredito que esse foi o maior desafio. No começo, eu sinto que a vibração de muitos, né, estava lá em cima, né, porque era algo novo, mas depois também, com o tempo, houve esse desgaste. Acredito que o desafio também é esse tipo de trabalho, porque o professor ele acaba trabalhando 2, 3 vezes mais. Sem dúvida. Né? Então, acredito que esse foi o grande desafio.
mas por outro lado cheio de descobertas, alguns alunos, aí eu tenho alunos com mais de 80 anos, dentro de um projeto que é específico para a terceira idade, e alguns alunos que dizem, olha, se as aulas hoje voltassem ao presencial, eu optaria pelo virtual com alguns momentos presenciais. Então, o mundo é cheio de descobertas também, né? Isso que foi interessante. Isso é interessante, André. É assim, do meu desafio aconteceu de eu estar dando aula e faltar luz, bem no meio de uma explicação. E assim, faltou luz, você está dando uma aula, não tem o que fazer, né? Caiu, aí você tinha que ir lá no WhatsApp falar para a chefe, representante da turma, avisar a turma que caiu a energia, então imagina, né? Mas isso já no final da aula, e logicamente que isso causa um desconforto, porque você se prepara para fazer uma coisa e tem esse eventual que você não está preparado. Mas isso que você falou de alunos preferirem, isso eu também percebi. Essa tendência em algumas modalidades assim, de educação, como a música, de pessoas preferirem mesmo o conforto, vamos dizer assim, da sua casa para ter aula. Eu sou uma que eu prefiro presencial, por exemplo, uma aula de música eu prefiro presencial, mas a professora de música, ela falou que ela tinha se surpreendido também com a adaptação, como as pessoas tinham conseguido desenvolver isso, né, no online. Eu acho que é tudo uma mudança de paradigma, né, de você começar a rever aquilo que você tinha como só dessa forma, ou essa é a melhor forma. E o ser humano é um ser adaptável, né? Então, Totalmente. De acordo às condições, nós nos colocamos e somos capazes de superar qualquer obstáculo, né? É verdade. E para ti, André, o que você pegou nesse período, tendo que fazer, se reinventar, né? Nesse período de pandemia, assim, qual lição você trouxe em relação ao teu trabalho? Porque a gente também teve que reduzir, né, os treinamentos, assim, em grupo, presenciais. Eu estou fazendo essa semana, estava comentando com o André, com Rondônia. O online tem essa possibilidade. Com o Sebrae Rondônia, eu vou fazer essa semana no online. Mas a gente teve que reduzir o presencial, né? Então, assim, como é que você trabalhou isso? Como é que você adaptou essa realidade? Então, para mim, a grande surpresa, o que aconteceu, eu trabalhava muito com análise comportamental, inclusive estava aí dando algumas oficinas, e no momento da pandemia, então, isso como que se apagou um pouquinho, desapareceu, e voltaram aí as aulas, né, virtuais. Então, foi uma redescoberta, porque hoje eu tenho alguns alunos que moram em outras partes aí do mundo, em outros países, e que buscaram aulas online de espanhol. Eles poderiam fazer cursos, porque nós temos uma infinidade de cursos de idiomas online, mas as pessoas têm optado por esse contato pessoal, né? Elas querem uma pessoa do outro lado, no momento real, para que elas possam aí ter a sua aula. Isso foi uma grande descoberta. Os alunos que têm procurado, muitas vezes eles querem conversação. Eles falam, olha, eu quero aprender outro idioma, mas eu quero conversação. E aí eles vão se dando conta que para aprender uma língua não é só conversação, né? Mas isso o aluno mesmo acaba se dando conta e a gente vai partindo para outros campos aí, mas também com essa aula dedicada, é como uma tutoria, né? Eu sempre digo que agora, acredito que é o futuro da educação também, das pessoas terem aí os seus tutores, né? Aquela pessoa que realmente acompanha. Nós temos muitas informações aí na rede, né? Informações não faltam, faltam as informações ou os lugares precisos onde as pessoas podem buscar. É verdade. Então a função do tutor também é essa, né? Olha, você pode ir por esse caminho, orientar para que a pessoa também possa buscar aí fazer o seu próprio caminho. É algo assim interessante isso que o André pontuou. Tem excesso de informação, mas não necessariamente informação de qualidade. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas ficam perdidas em meio a esse excesso de informação e elas, nesse estar perdidas, acabam ficando extremamente cansadas porque elas querem consumir tudo, não dão conta de consumir tudo, então é uma informação muito desorganizada, uma hora ela está vendo uma coisa, outra hora ela vê outra, e aquilo ali, ao invés de dar um direcionamento, que aí que entra essa questão do tutor, do mentor, de direcionar, ela acaba se sobrecarregando e se frustrando no final. Porque é como se tivesse diversas opções, mas ela não consegue saber fazer a escolha certa.
Qual opção, né? Qual o caminho? Exatamente, aí começa numa coisa, daqui a pouco vai para outra, e depois vai para, dependendo do temperamento também, isso é mais forte ainda, então é importantíssimo ter um direcionamento, né? Não é só, eu acho que é maravilhoso nós termos acesso a essa informação, sim, hoje em dia qualquer pessoa tem acesso, não existe mais uma questão, é só quem tem condições financeiras, não. Não é elitizado. Não é elitizado, o conhecimento ele está acessível, só que não basta ele estar acessível, você tem que saber como acessar o conhecimento certo, que vai fazer diferença para a sua realidade específica. André, e assim, fala da análise comportamental um pouco para a gente. Eu também sou analista comportamental. Antes de começar o programa, a gente estava conversando a respeito disso. Por que é tão interessante as pessoas fazerem uma análise comportamental? Fala para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiramente, porque agora muitas pessoas se descobriram que elas não são aquele poço de tranquilidade em meio a uma pandemia. Ou então as pessoas se descobriram que quando acontece algo assim que não chegou ao ponto de ser caótico, elas não conseguem tomar decisões, né? Elas não conseguem vislumbrar aí possíveis soluções, ou aquelas pessoas que realmente se descobriram e deram saltos, como nós falávamos antes, né? Saltos quânticos aí, porque são aquelas pessoas que realmente se conhecem mais. A análise comportamental para que serve? Para o autoconhecimento, é o ponto inicial. A partir da análise comportamental, a pessoa vai passar a se conhecer mais. E quem se conhece mais, sabe quais são os seus aspectos positivos e os pontos a serem trabalhados. E isso todos nós temos, né? Somos seres humanos. Então a análise ela vem para contribuir no crescimento pessoal, no autoconhecimento, e isso é a ferramenta mais essencial nos dias de hoje. Então é o que eu sempre digo aí às pessoas que têm procurado, que agora em meio à pandemia foi onde isso ficou muito claro, porque nós tivemos aí momentos em que ficamos mais estressados, introspectivos também, né? Especialmente nas primeiras semanas, e aí passamos a nos conhecer melhor, né? Na marra, porque estávamos aí em meio a um processo que era desacelerado, né? Era tudo muito corrido, estressante, as pessoas não paravam para pensar, era sempre pensando no amanhã, amanhã, amanhã e não vivia o presente. Então acredito que essa desaceleração aí serviu também, e a análise comportamental ela serve para isso. Opa, vamos ver quem é o André ou quem é você, e a partir daí vamos começar a conversar um pouquinho melhor. E assim, André, isso daí é muito interessante, que essa pausa obrigatória que todo mundo meio que foi obrigado a fazer, uns por mais tempo, outros por um tempo menor, ela fez com que houvesse essa reflexão, querendo ou não, todos foram obrigados a isso. E a gente percebe, isso é tão claro até pela nossa própria percepção de passagem de tempo. A gente já está quase no final do ano. Exato. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Isso aí, já estamos de volta agora no último bloco do programa.
vamos continuar aí acompanhando. Você está gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo? A Zigrid é realmente uma pessoa muito especial. Nós vamos acompanhar aí até o fim da entrevista. A gente já está quase no final do ano. Exato. Isso é incrível. Ao mesmo tempo, que bom, o ano está acabando. Não, é a vida, né, que está indo e às vezes a pessoa fica... eu sempre digo, a gente não pode ter uma vida que busca-se o final de semana desesperadamente, as férias, que é uma vez por ano. Se o ritmo está com esse foco, tem algo errado, precisa ser revisto. Exato. E essas análises comportamentais, elas são muito importantes para poder ajudar a pessoa a encontrar um caminho, porque não é o normal isso. A gente esperar durante uma semana, chegar ao final de semana, esse não é o normal. A gente tem que ter uma satisfação, uma alegria todos os dias. A gente sabe que não é assim, tá? Não é todo dia que tem que estar, né, que nós estamos felizes. Temos fases e momentos que a gente vai estar muito bem e outras fases que a gente sabe que também não vai estar. E está tudo certo. Mas, tanto numa fase de alta quanto de baixa, a gente tem que ter uma perspectiva positiva de saber que faz parte do processo. A gente não tem que focar a nossa felicidade num final de semana ou num período de férias, porque é muito pouco. E não viver só em função do sextou, né? E outro ponto interessante, Zigrid, que você tocava aí, com relação à análise comportamental, é também a pessoa se conhecer em vários campos, né? Então, não só no campo pessoal, mas no campo profissional também. Então, essa ferramenta ela ajuda muito nesse sentido, porque a partir do momento que a pessoa faz um mapeamento ali do seu perfil, ela sabe também quais são aí as habilidades, quais são as tendências profissionais. Então, algumas pessoas que trabalham de modo infeliz, né, que não são felizes aí com o seu trabalho, porque provavelmente tem uma tendência ou até as habilidades voltadas a outro campo profissional. Então, eu sempre digo, olha, você vai passar por um processo, né, agora, em que você pode ser que se dê conta que trabalhe com aquilo que você realmente não está gostando, porque não é parte do seu perfil. Exatamente. Então, tem pessoas que têm um perfil comunicativo. Como que uma pessoa comunicativa vai trabalhar aí num lugar isolado e sozinha, por exemplo, trabalhando o dia todo com contas? Essa pessoa realmente ela vai ser frustrada, porque ela precisa se comunicar, ela precisa do contato com as pessoas e vice-versa. Então, ele ajuda muito também no campo profissional. E é interessante, André, que eu trabalho muito com equipes gerenciais. E assim, o que eu vi? Às vezes um desconforto, né? Mas aí o funcionário vai embora. Às vezes é a melhor coisa para a empresa e para o funcionário. Porque se ele não está feliz ali no que ele está fazendo, e às vezes não é nem sair da empresa, às vezes é só ser recolocado em outra função dentro da própria empresa, que aí ele produz muito mais, que ele vai estar satisfeito. Então, assim, isso acaba impactando toda a cultura organizacional, todo o clima organizacional, ele é impactado, ele é influenciado por isso. Então, não tem que se ter medo de fazer esse tipo de análise, muito pelo contrário, né? Por que é interessante investir? Porque não é só um que é beneficiado, né? São todos que acabam sendo beneficiados, é ampliado, a pessoa ela vai mais feliz trabalhar, ela tem um propósito. E algumas empresas eu já tenho percebido que eles estão fazendo a contratação de acordo ao perfil. Sim. Então a pessoa ali ela pode ter muitos certificados, currículo magnífico, mas a empresa ela está de olho no perfil, porque de acordo ao perfil ela vai saber se a pessoa vai poder atuar em tal área ou não. Claro que todos nós podemos nos adaptar, né? O perfil ele é algo a ser trabalhado, né? O ideal é que a gente tenha ali o equilíbrio de todos os perfis no nosso ser, mas sempre temos a tendência. Então isso é o que você disse. Para um trabalho em equipe, em uma empresa, conta muito. Pode mudar a cultura empresarial. Sim. Todos saem ganhando, repercute em todo, né, no todo. Exato. E assim, eu acho, de novo, né, que é o tema central que a gente está trabalhando aqui, do fazer acontecer em meio à pandemia, o que isso nos trouxe, o que a gente pode fazer a partir de agora. Nós temos poucos meses já para o final do ano, por incrível que pareça, mas ainda se pode fazer muito nesse tempo, né? E assim, a cada dia
cada dia ele é muito pleno, a gente tem muitas possibilidades. A única coisa que nos tira essas possibilidades são nós mesmos. Nós mesmos somos os responsáveis de muitas vezes não conseguirmos ver essas possibilidades. Tem diversos aspectos que influenciam, tem questão de saúde, às vezes a pessoa ela não está bem de saúde, ela está com um déficit de energia, precisa ser revisto. Aqui também no programa a gente sempre gosta de trazer sistemas de bem-estar, de saúde, porque não tem, né, como você ser produtivo se você não está com saúde. Exato. Se você está desanimado, se você está meio depressivo. Mas o principal de tudo é a gente entender que esse fazer acontecer, ele está diretamente relacionado com a nossa vontade de fazer isso acontecer. Não é isso, André? É bem isso. E um outro ponto, Zigrid, que você tocou antes, que é bem importante, é com relação ao tempo, né? Tem muita gente que vive sempre em função do final de semana ou das férias que ela vai ter daqui já a um ano e vai contando assim com muita alegria, né? Presidiário, né? Aqueles desenhos que vai fazendo o xizinho. Exato. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante, que é aquela que diz que quem é a favor de que o tempo passe logo, né? Ele não é aí um assassino, ele é um suicida. Sim. Porque o tempo vai passando, isso significa que a gente tem menos tempo de vida. Então nós temos que aproveitar cada vez mais. Então a única certeza que nós temos quando nascemos é que vamos morrer, né? Então aí já começou a nossa sentença, né, a diminuir. Então vamos aproveitar ao máximo. Então se eu conto com algo daqui um mês, uma semana, um mês, um ano, e viver em função só disso, eu estou aí aniquilando, né? 7 dias, 30 dias, olha, 12 meses. E assim, André, é interessante, porque eu sempre gosto de trazer esse tema, porque eu já fui assim. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei durante 12 anos num banco, que eu não estava feliz, e durante um certo tempo eu comecei a questionar isso. Eu disse, não, isso não está certo. Deus não me trouxe a esta terra para ficar contando os dias, esperando o final de semana, e eu comecei a me revoltar com aquela situação, dizer, não, isso não está certo, não, tem alguma coisa errada. E a partir dali eu comecei a buscar outras formações, comecei a investir em outras formações, a trabalhar em outros locais junto ali também, tá? Não saí de todo, mas porque eu vi que não fazia mais sentido para mim, ali não estava mais trazendo significado. Foi muito importante, eu sempre costumo dizer, a gente tem que ser muito grato pela nossa história, honrar e respeitar a nossa história, isso faz a diferença na nossa jornada para frente. A gente tem que sempre olhar com reverência mesmo pela nossa história, mas não se acomodar, não achar que isso é normal. Essa foi uma das coisas que mais me trouxe inquietação e fez com que eu fizesse uma mudança de rota e fizesse hoje o que eu faço. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu trabalho 100% naquilo que para mim faz sentido, que eu amo. E assim, não desmerecendo o período que eu trabalhei lá, muito pelo contrário, fez a diferença, foi importante, foi um fundamento muito importante, me possibilitou fazer diversas formações e atuar em outras áreas, inclusive eu tenho muitos clientes de lá. E isso foi maravilhoso, mas ali não era o meu estado final, tipo assim, acabou minha jornada. Eu vejo às vezes que as pessoas elas acham, não, mas já passou minha oportunidade na vida, eu já estudei, vou fazer de novo outro curso. E a gente tem o tempo todo, né? Tem que estar se reinventando, tem que estar buscando isso, tem que viver em novidade de vida. Eu acho que fazer essa diferença cabe a nós, sim. Se não está bom, a gente tem que buscar olhar, não focar o que não está bom, para reclamar. Reclamar o que é, né? Reclamar é permanecer, é buscar focar no que faz a diferença. Exato. E fazer acontecer é isso. Exatamente, André. Fazer acontecer é justamente isso, Zigrid. Nós temos que fazer o que gostamos, o que queremos e muitas vezes não nos limitarmos, né? Agora você tocava uma questão interessante. Uma vez eu levei uma pessoa ao programa e ela falava sobre os idosos, né? Que a tendência, ela dava até o exemplo da mãe, que a mãe disse, né, quando recebeu a aposentadoria, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E ela falou para a mãe, mãe, a senhora se aposentou do seu trabalho, não da vida. Então nós nunca nos aposentamos da vida, né? A vida continua. As carreiras, as funções, nós somos capazes de fazer muitas coisas mesmo. Se hoje eu trabalho com algo, daqui a algum tempo, se eu estudo, né, se eu vou atrás de uma formação, como você disse que foi,
nós conseguimos. E até então, hoje, nunca André, se é limitar. um caminho que não para. Exato, A gente tem que buscar esse continua. amor ao conhecimento, né? Exatamente. O conhecimento é o que nos vai aí abrir portas, né? As portas são abertas através do conhecimento. É o capital intelectual que ninguém tira da gente. Que você o tempo todo está buscando e fica com você. Pode queimar tudo, né? Tocar fogo em tudo, mas o que você aprendeu é seu. E é o bem maior de uma empresa, né? Eu sempre falo, a empresa, o bem maior que ela tem são os seus colaboradores, porque ali tem o capital humano, o capital intelectual. Sim, total. Pode ter ali muitos ativos, né, em produtos, mas quem cria, quem está por trás de tudo isso são pessoas. É verdade, por isso que grandes corporações que às vezes vão à falência conseguem se reerguer, às vezes o líder, né, ele se reergue. Quantos casos a gente conhece? E em função disso, porque está nele, não está no quanto que ele ganhou, no quanto que ele fez, mas sim na capacidade dele se reinventar. Exatamente. André, já está chegando ao final do nosso programa. Já dá uma dica para quem está te assistindo em relação a esse fazer acontecer, esse autoconhecimento. Então, a dica que eu dou primeiramente é que acompanhe o nosso programa Faça Acontecer. Quais são os dias? Todas as quartas-feiras aqui na Primer TV, às 4h30 da tarde. Quem não vê pela NET ou pela Olé TV, tem aí a possibilidade de ver pelo site, que é primertv.com.br, ou pelas redes sociais também. Então, nosso programa sempre procurando trabalhar aí essas 3 áreas. Temos também vários sorteios, então sempre temos livros. Ultimamente temos travesseiro terapêutico de uma empresa aí que nós fechamos uma parceria. Também o Danilo Lopes está sempre presente aí com doces. Então, o Café Grãos do Brasil também, sempre temos café aí. As pessoas que participam, além de ter essa parte de formação, também podem receber brindes. Então eu diria que fazer acontecer é isso, é no dia a dia. Eu faço acontecer da melhor forma e cada um procura fazer acontecer da sua melhor forma também. Uma dona de casa, nós temos várias que acompanham o nosso programa, ela faz acontecer como? Sendo a melhor dona de casa que ela pode ser. Então tratando a sua casa com muito amor e carinho, cuidando dos seus filhos, para que a casa seja uma harmonia. Assim como também, né, eu procuro ser um melhor apresentador dentro das minhas possibilidades, Zigrid também, o melhor professor dentro das nossas possibilidades. Fazer acontecer é isso. Sempre ter o foco em que eu posso fazer melhor, não como disputa, mas que eu posso ser melhor cada dia mais, sim, porque nós estamos em processo de crescimento. É verdade, André, isso que você falou, já para concluir, a gente pode fazer, quando a gente faz para o outro, né? A gente faz acontecer, não precisa ser algo necessariamente que vai mudar o mundo, mas é ajudar o outro. Exato. Quando a gente ajuda o outro, isso é uma frase que eu acho que é genial, quando a gente faz para o outro, a gente faz muito para a gente, né? A gente se torna melhor e não tem como fazer acontecer de uma maneira melhor do que não fazendo, né? Deixando de fazer, tirando esse foco, às vezes, só da gente, né, e colocando esse foco no outro. Tem tantas formas da gente fazer a diferença na vida das outras pessoas e são pequenas. São pequenas coisas que a gente pode fazer, ficando mais atento, mais presentes. Às vezes uma palavrinha amiga já muda completamente. Exatamente, uma mensagem. É bem isso. André, muito obrigada novamente. Eu que agradeço e fica o convite para que você apareça também no Faça Acontecer novamente. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade. Um beijo e até semana que vem. Muito bem, eu quero aproveitar e deixar um super abraço, Zigrid Pontes, e agradecer aí pelo convite, pela participação no seu programa, Olhar de Estilo, um programa sempre muito especial. Nós vamos terminando o programa Faça Acontecer de hoje por aqui. Quero agradecer a sua presença, a sua companhia e na próxima semana nós teremos aí um programa super especial de Natal, está imperdível. Nos vemos aí pouquinho antes do Natal. Ótima semana. Tchau.